Vamos então passar à primeira ronda, que hoje começa pelo PCP. O Sr. Deputado Bruno Dias tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu começo naturalmente por cumprimentar o Engenheiro João Cravinho, agradecendo a sua presença. Mais uma de algumas presenças que temos nesta Casa e nesta Comissão de Inquérito em concreto. A nossa reunião de hoje, sendo subordinada aos processos e às questões dos processos do Metro Sul do Tejo e desta concessão oeste, exige aqui algum enquadramento, para além daquilo que o Sr. Engenheiro já partilhou connosco nesta sua intervenção agora ao início. Em relação ao Metro Sul do Tejo, eu gostaria de pedir-lhe que nos informasse sobre esse processo de preparação que aconteceu durante o seu mandato enquanto Ministro. Eu gostava de lhe perguntar, até para registro dos nossos trabalhos, o início e o término das suas funções enquanto Ministro nessa fase e o papel que assumiu e desempenhou enquanto tutela setorial nesta matéria, neste processo, como foi que decorreu esse processo de preparação que depois culminou ou foi desembocar à publicação do lançamento do concurso com o Decreto-Lei 337 de 99. Isso é, digamos, a face visível do resultado de um trabalho de preparação que, no caso do Governo, durou alguns anos, e já para não falar em todo um trabalho de planeamento, de projeto, de estudo e de muita insistência da parte dos municípios em relação ao Governo. Isso foi dezenas de anos até, mas em relação ao trabalho do Governo foi há alguns anos que esse trabalho de preparação implicou, e eu pedia-lhe que pudesse especificar um pouco mais dessa preparação, por favor. Eu, em relação ao poder local, até me parece, salvo erro, em relação ao poder local, às autarquias, até me parece, salvo erro, que este processo até já vem da década de 80, em termos de planeamento regional, etc. Eu sempre ouvi falar disto como uma reivindicação, mas confesso que só tomei conhecimento do peso da reivindicação mediante o estudo que a Câmara de Almada fez, porque até ali era uma reivindicação como muitas outras, não é? Que poderia ter a sua justificação, mas não tinha uma preparação técnica mínima. Pelo contrário, a Câmara de Almada fez aqui o trabalho de base bem feito. O que se pode depreender deste quadro, desta situação relativamente ao processo de 96 a 99, no que diz respeito ao Ministério e ao Governo, é que o essencial do ponto de vista da estratégia do projeto e da orientação, digamos, da filosofia em termos económicos e técnicos deste projeto, deste processo, deste empreendimento e deste negócio, o essencial ficou, digamos assim, desenhado precisamente nessa época, quando se define quer o caderno de encargos, quer as condições de negociação, a própria filosofia de base do projeto em termos da sua concretização do ponto de vista técnico e económico. Pode-se então dizer que é nessa altura que, em larga medida, se definiu aquilo que mais tarde veio a ser concretizado, ou não será bem assim? Pergunto-me. Sr. Engenheiro, há uma questão que, aliás, tem um certo parentesco com um aspecto que nós suscitámos quando tivemos a nossa reunião sobre a Fertagos, que tem a ver com aquilo que mais tarde o Tribunal de Contas, e não só, até em termos internacionais, essa ideia está consagrada, que veio a ter o nome de comparador público. Nesta altura, admito que fosse uma expressão que ainda não estivesse muito em voga, mas, pelo menos pela nossa parte, da parte do PCP, já nessa altura nós chamávamos a atenção para a importância de equacionar, quanto mais não fosse, equacionar
as condições de desenvolvimento de um projeto ou de uma infraestrutura do ponto de vista da exploração pública, de direção em termos de setor empresarial do Estado, eventualmente até aplicando e dando corpo ao quadro de conhecimentos e de experiências que o setor público tinha em matéria de transportes e infraestruturas, que não era pequeno. E eu gostava de lhe perguntar se, porventura, ao nível do seu Ministério, quando esteve em funções, e nesta fase de decisão sobre a filosofia do projeto e do processo, que ainda não estávamos em fase de negociação, mas estávamos em fase de decisão política sobre as estratégias fundamentais e do que estaria em cima da mesa para aquele projeto. Se alguma vez foi equacionado, do ponto de vista político e do ponto de vista do Governo, esta opção, para além daquilo que veio a ser o resultado de um contrato de concessão e de gestão por parte de uma empresa ou de um consórcio privado, a alternativa da gestão pública deste projeto e deste empreendimento. Gostava de lhe perguntar se, porventura, essa questão foi equacionada e em que termos. E, relativamente à possibilidade dos operadores de transporte do setor público, do setor empresarial do Estado, e estamos a falar já numa fase de separação da CP, coincide mais ou menos com esta época, salvo erro, a separação da infraestrutura com a operação ferroviária de transporte e a criação da REFER, etc. Nesta época de reestruturação e reconfiguração do setor de transportes ao nível do setor empresarial do Estado, perguntava-lhe também se alguma ocasião foi equacionada a questão de ser constituído ou ser colocado em cena neste concurso uma entidade pública, um operador público que pudesse surgir para assumir este projeto e este sistema de transporte. Sr. Engenheiro, eu não quero estar a dizer de sentido inverso à sua explicação, e não pondo em causa que mesmo no modelo de concurso, no caso da Fertagos, por exemplo, até foi decretado por parte do Governo, e o senhor fez o favor de nos lembrar que não foi o primeiro a decretar que a CP não podia concorrer, porque repetiu a opção que vinha do Governo anterior, de PSD Cavaco Silva, na primeira tentativa de concessão do eixo ferroviário Norte-Sul, para a ligação a Setúbal, e, portanto, nessa primeira ocasião, no início da década de 90, foi decretado que o operador público não podia concorrer. O Sr. Engenheiro, em funções, repetiu essa opção. No caso do Metro Sul do Tejo, essa questão nem sequer se colocou. Não foi preciso dizer que era proibido quem quer que fosse aparecer. Mas recorda-se, porventura, de uma ocasião em que os municípios lhe trouxeram a necessidade ou a defesa da ideia de um operador público que pudesse assumir este projeto e que, inclusivamente, o Sr. Engenheiro teria dito, isto foi público, veio na imprensa, que se os municípios quisessem, então que formassem o seu próprio operador, porque o setor público não estaria envolvido nesta operação. Recorda-se desta situação? Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, nesta ronda o tempo é muito curto e eu quero só chamar a atenção, isto já no essencial aconteceu depois das suas funções de Ministro, mas é preciso aqui dizer que se alguma coisa correu menos bem e correu mal do ponto de vista da concretização deste projeto do Metro Sul do Tejo, tem a ver com política tarifária e estruturação do sistema de transportes. Porque as pessoas não são idiotas para recusar um sistema de transporte e utilizar outro ao lado que é menos confortável, menos seguro, menos pontual e menos eficaz. E, portanto, está ao nível das orientações do Governo e da política setorial de transportes aquilo que fez com que as pessoas não aderissem mais a este Metro Sul do Tejo e foram, como vão hoje, para o autocarro, que não têm dinheiro para estar a meter mais 9,5 € ou 9 € em cima do passo.
A outra questão, e o Estado tem estado a financiar pessoas que não são transportadas em vez de financiar aquelas que são. Em relação à questão da concessão oeste, eu gostava de lhe perguntar se a ideia que tem nesta altura é de uma diferença que fosse substancial entre a remuneração acionista, que foi indicada como 14% para a concessionária, em termos de autoestrada, para o juro que o Estado português teria de pagar em termos de endividamento para fazer isto. Porque endividava-se na mesma, a questão era saber se era em termos clássicos, em termos formais, ou se era por via de uma PPP. Faça-me entender, Sr. Engenheiro, qual era a diferença entre, do ponto de vista da remuneração, ir para uma PPP ou ir para a gestão da empreitada direta e com a questão dos custos de financiamento? Sr. Engenheiro, peço desculpa, mas nem tanto. Isto é só mesmo um problema de ratificação, porque há aqui um mal-entendido. A questão é, o senhor diz que o Estado não tinha 1.500 milhões de contos para meter nas autoestradas. Ninguém está à espera que tenha. E dificilmente há países que pagam a pronto autoestradas para construir. Não sei se há algum. A questão é, ou se um país se endivida, um Estado se endivida através de dívida pública que contrai para financiar investimento, ou então mete com estas parcerias com resultados imprevisíveis. É a diferença entre ir com uma espada à luz do dia ou dar tiros no escuro. Não sei se me faz entender. Em termos de custos de financiamento. A última pergunta tem a ver, digamos, com o contexto e com o enquadramento político-económico destas decisões em termos da concessão da linha do Oeste e do investimento, nomeadamente nesta região. E esta região que estamos a falar, na década de 90, verifica e testemunha este negócio, estrito senso, da autoestrada do Oeste, da concessão, dos vários lances, etc., com as populações a protestarem e a revoltarem-se contra a penalização que sentem do ponto de vista das portagens com tudo aquilo que vai acontecer, e ao mesmo tempo remonta também a essa época o abandono que continuou a fazer-se sentir da linha do Oeste, em termos da ferrovia. Portanto, há uma opção que não vem só do seu tempo, vem mais atrás, do governo PSD Cavaco Silva, o chamado betão, a política do betão, autoestradas por aí fora, o abandono da ferrovia, começa nessa altura o encerramento de linhas de caminho de ferro, década de 90, a linha do Oeste sobrevive ainda até hoje de uma forma heroica, a sucessivas tentativas do seu encerramento, e nós temos uma linha que, ao mesmo tempo que se constrói em forma de concessão com esses negócios, com uma companhia que era a Brisa, que entretanto vem a ser privatizada durante a sua gestão de ministro, e eu gostava que nos falasse agora aqui um pouco deste contexto e desta estratégia político-económica de um governo que, à semelhança dos anteriores e dos seguintes, honra seja, à semelhança dos anteriores e dos seguintes, despreza a ferrovia de uma forma grave, opta pela autoestrada e, nomeadamente, por PPPs que penalizam as pessoas de uma forma de portagem em contexto de privatização da rede de autoestradas e na sua gestão, no que diz respeito à Brisa, que é da década de 90, o período da privatização. Eu gostava que nos desse a sua perspectiva e o seu testemunho como pessoa que esteve diretamente ligada a essas opções políticas que, como eu digo, vêm de trás do seu governo e continuam para a frente dele. Muito obrigado.